O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, é motivo de muita alegria hoje para nós, porque hoje é domingo, dia do Senhor. E é bonito nós vermos as igrejas abertas e as famílias indo para estar diante do Senhor e prestar o culto verdadeiro, o maior culto que nós podemos prestar ao Senhor, o sacrifício único de nosso Senhor Jesus Cristo. No altar, Jesus é oferecido ao Pai em sacrifício pela nossa redenção. E ali todos nós, católicos, vamos, junto com os nossos familiares, na maior liberdade do nosso coração. Nós vamos lá, para diante do sacrifício de nosso Senhor, nós obtermos a graça da redenção, a graça da salvação. É motivo de alegria para todos nós isso. E que bom! Não deixe de participar da missa no dia de hoje. Hoje, de maneira especial, aqui no Brasil, estamos celebrando o dia desses dois grandes apóstolos, São Pedro e São Paulo. Dois homens que Deus coloca como coluna da igreja. Nós vimos aqui no Evangelho Jesus fazendo a pergunta aos apóstolos, no dizer dos homens, o que é que eles andam dizendo a respeito da minha pessoa? Então Jesus diz, alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Mas, ao mesmo tempo, Jesus faz a pergunta agora para os apóstolos, para aqueles que estavam na intimidade da vida dele. Primeiro, o que é que os outros dizem? E agora, vocês e vós. Que é a mesma pergunta que Jesus está fazendo também para você no dia de hoje. E vós? Quem dizeis que eu sou? Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Hoje
no dia dessa grande solenidade de Pedro e Paulo, nós estamos professando a nossa fé também diante de Jesus. As colunas da igreja. As colunas da Igreja Católica. E aqui é preciso ficar bem claro isso. Depois que Pedro professa a fé, Jesus vai dizer para Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. A minha igreja, a Igreja Católica. Eu construirei a minha igreja e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. E eu, Jesus dizendo para Pedro, eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo, Pedro, que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. E essa igreja, que foi aqui fundada por Cristo, ela foi se formando através da pregação desses dois grandes apóstolos. Paulo, que foi mestre e doutor das nações, anunciou o evangelho da salvação. É importante aqui notar que Paulo, ele foi aos pagãos. Uma vez que Paulo foi notando que o evangelho estava tendo, a boa nova, estava tendo dificuldade de chegar ao coração dos judeus, porque eles foram os primeiros, deveriam ser os primeiros a acolher. E uma vez que eles não estavam acolhendo, Paulo sacudiu a poeira dos pés e resolveu pregar aos pagãos. E é aí que nós vemos, né, as cartas de São Pedro, de São Paulo, a carta aos Filipenses, a carta aos Coríntios, aos Efésios, a primeira e a segunda carta aos Coríntios e tantas outras que nós vemos ali, onde Paulo ele sai com aquele ardor missionário e o grande desejo de salvar as almas que estavam perdidas no paganismo, na idolatria, as pessoas que estavam servindo aos deuses estranhos, ao Deus que não era o Deus verdadeiro, não era o Verbo encarnado, não era a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que tinha vindo e apontado para nós e revelado para nós o Pai, que tinha revelado Ele mesmo como a segunda pessoa da Santíssima Trindade, e também o Espírito Santo. Aqueles homens de outras nações que serviam aos deuses pagãos precisavam ser salvos. Era preciso ser salvos. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a todas as criaturas. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. E ali Paulo, quando foi para esses lugares, para Éfeso, para Corinto, para Filipos, e ali estavam os pagãos, e os pagãos, quando ouviam Paulo pregar, eles abriam o coração, se convertiam, se tornavam cristãos através do batismo e aceitavam Jesus. E aí a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, a igreja católica, ia sendo fundada através dessas pequenas comunidades. E aí nós temos Pedro como o primeiro Papa, o representante da igreja, o vigário de Cristo. Tu és Pedro,
e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, eu construirei a minha igreja. A minha igreja qual? A católica, meus irmãos. E o poder do inferno não poderá vencê-la. E ele, como primeiro papa, ficou encarregado de manter a fé cristã daquelas pessoas que eram convertidas ao cristianismo. Está vendo que trabalho de equipe? Enquanto Pedro ia, pregava o evangelho aos ímpios, aos pagãos, aos gentios, e esses gentios se convertiam, eram batizados e vinham para a igreja. Pedro tinha a grande missão agora de fazer com que as pessoas compreendessem melhor. É como se Pedro fosse o catequista por excelência. E ali ele ia mostrando e afirmando a fé na Igreja Católica, a fé em Jesus Cristo. Ali Pedro ia mostrando para as pessoas que o único Salvador estava em Jesus e que eles não podiam mais mudar de religião. Eles precisavam permanecer na Igreja Católica, firmados nessa pedra, nesta pedra que é Pedro. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. E por um grande desígnio de Deus, tanto Pedro como Paulo foram para Roma. Era preciso que os dois fossem para Roma, a sede de todas as nações naquele tempo. E ali os dois começam a pregar também, e a perseguição que estava acontecendo aos cristãos não poderia ficar também de fora eles, né? Eles como as colunas da igreja. Aí Pedro foi crucificado. Por amor a Cristo, Pedro foi crucificado. E aqui está a grande humildade de Pedro. Ele disse para os seus algozes: eu não sou digno de morrer crucificado como o meu Senhor. E para eu não ser igual a ele, eu quero que vocês me crucifiquem então. Já que vocês vão me crucificar, que vocês me crucifiquem de cabeça para baixo. E Pedro foi crucificado e a cruz dele foi colocada de cabeça para baixo, ele ficou de cabeça para baixo. E ali ele entregou a sua alma a nosso Senhor, entrando no céu. Já São Paulo foi decapitado. Lá em Roma tem até o lugar onde aconteceu a decapitação de São Paulo. E ali tem as chamadas 3 fontes, porque diz que quando eles decapitaram, a espada transpassou o pescoço de Paulo, a cabeça dele bateu 3 vezes no chão. E batendo 3 vezes no chão, formou-se 3 fontes. Foi assim que aconteceu. Em momentos diferentes, os dois morreram, dando a vida por nosso Senhor, firmando a fé na igreja, sem medo nenhum. Os dois anunciaram o Evangelho e morreram por nosso Senhor Jesus Cristo, firmando a igreja. Esta é a igreja católica. É importante notar que naquele tempo não tinha o protestantismo não, meus irmãos. O protestantismo não existia. Não existiam essas igrejas evangélicas não, nenhuma existia. Só existia uma igreja, a única, a igreja, essa igreja que é católica. Foi esta igreja que sempre existiu. Quando Jesus disse: tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la.
Jesus já sabia que o inferno ia fazer de tudo para destruir esta igreja, a única igreja. Ele já sabia que ia acontecer. Por isso ele já deixou bem claro: construirei a minha igreja e as portas do inferno não vão prevalecer. As portas do inferno, o poder do inferno nunca poderá vencê-la, nunca, meus irmãos, nunca, nunca. E nunca é nunca, por isso que eu estou repetindo isso. Pode surgir seita aqui e acolá. Pode vir o paganismo de todas as formas querendo destruir a igreja. Pode os governantes civis fazerem de tudo para destruir a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Não vão conseguir, porque Jesus disse que o poder do inferno não vencerá. Tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. E o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Às vezes a gente ouve pessoas por aí dizendo: não, a igreja católica está perdendo muitos fiéis. A igreja católica vai estar se acabando. Não vai se acabar, jamais, nunca a igreja católica vai se acabar. Como disse São João Paulo II, ou não sei se foi Bento XVI, agora me desculpe, fiquei na dúvida, mesmo que chegue somente a 12 pessoas, será a Igreja Católica. E eu vou dizer mesmo que chegue a uma pessoa, porque uma vez que Jesus disse que nunca o poder do inferno poderá vencê-la. Então, mesmo que chegue a uma pessoa e fique somente uma pessoa, ela será a Igreja Católica para sempre. Mas claro que a Igreja Católica não vai chegar a uma pessoa jamais, vai continuar tendo muitos, mesmo que a quantidade de pagãos ou de apóstata, porque muitos vão apostatar e muitos já estão apostatando, ou seja, abandonando a Igreja Católica para ir para as igrejas evangélicas, para ir para o protestantismo, para ir para as religiões pagãs, ainda que a maioria vá. A igreja continuará sendo Igreja Católica, porque o poder do inferno não vai vencê-la. Isso é palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando as pessoas ficam dizendo assim: a Igreja Católica está diminuindo, o que alegra no meu coração é o que Jesus disse: nunca poderá vencê-la. O poder do inferno nunca poderá vencê-la. Mas é lamentável saber que muitos não quererão entrar e muitos dos que estão dentro irão sair. E aqui eu digo para você, meu irmão e minha irmã que está me ouvindo agora: não saia da Igreja Católica. Mesmo diante desta grande crise que nós estamos vivendo, que nós estamos passando, não saia da Igreja Católica. Permaneça firme na doutrina, permaneça firme na participação da missa, permaneça firme nos ensinamentos que a igreja traz. Aquilo que você está ouvindo e que você está vendo que está errado, coloca no lixo. Não entra, não. Mas o que é verdadeiro, coloque no seu coração e permaneça fiel. Fiel como Santo Irineu foi fiel. Fiel como Santo Inácio de Loyola foi fiel. Como Santo Inácio de Antioquia foi fiel. Como Santo Agostinho foi fiel. Como São Jerônimo foi fiel. Como Santo Tomás de Aquino foi fiel. Como Santa Águeda foi fiel.
como Santa Margarida Maria Alacoque foi fiel, como Santa Maria Gorete foi fiel, como São Domingos Sávio foi fiel, como São João Bosco foi fiel e assim por diante, meus irmãos. Eu estou falando tudo, falei alguns dos santos da igreja para você ver que essa igreja ela se firmou nesses homens e nessas mulheres, crianças, adolescentes, jovens, idosos, todos morreram firmando a sua fé na igreja, firmando a sua fé em Pedro, firmando sua fé em Paulo. Foram fiéis, derramaram sangue. Muitos passaram pelo sangue, pelo martírio vermelho, derramando sangue, outros pelo martírio branco, perseguições de tudo quanto foi forma, mas foram fiéis. Não abandone a Igreja Católica de maneira nenhuma, seja fiel a ela. Se tem católicos que não estão sendo fiéis, problema deles. Vamos rezar pela conversão deles e vamos firmar nossa fé em Cristo Jesus na Igreja Católica. Mas não vamos abandonar a Igreja Católica de maneira nenhuma. Vamos ser fiéis. O apóstata é aquele que abandona a fé. É aquele que abandona o batismo, abandona a Igreja Católica, esse é o apóstata, abandona os ensinamentos que Deus deixou no depósito da fé, abandona a Eucaristia, porque dizem que Jesus não está presente na Eucaristia. Jesus disse que ele está, isto é meu corpo, isto é meu sangue. Renunciam à maternidade de Nossa Senhora como nossa mãe, porque Nossa Senhora é mãe de Jesus e é mãe nossa, porque na cruz Jesus falou isso para João. João, eis aí tua mãe, mãe, eis aí o teu filho, e João estava representando toda a Igreja Católica. Abandona tudo isso e abandonando essas verdades, como vão se salvar? Não se salva. O destino do apóstata é a condenação eterna ao inferno. E nós não vamos abandonar a Igreja Católica. Jamais. Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu construirei a minha igreja, e a porta do inferno não poderá vencê-la. E tem aqueles que tiveram a oportunidade, aqueles que viviam nas falsas religiões e tiveram a oportunidade. O evangelho foi pregado, foi anunciado e eles não quiseram. Esses também não se salvarão. Mas nós, meus irmãos, que nos firmamos na fé de Cristo, iremos nos salvar como Pedro se salvou e como Paulo se salvou. Hoje nós estamos comemorando o aniversário natalício dos dois, natalício da eternidade, porque eles entraram na eternidade e estão contemplando agora a face de nosso Deus. Por isso, meus irmãos, vamos nos firmar na Igreja Católica. Vamos ser fiéis à Igreja Católica. Para no dia em que Jesus nos chamar, nós possamos entrar no céu como eles entraram também. Se você tem dúvidas, porque infelizmente a influência protestante e também a influência pagã das outras religiões tem feito com que muitos católicos criem dúvidas. E nessa dúvida tem muitos que estão abandonando. Então, meus irmãos, vai pegar o catecismo da Igreja Católica. Se você tem dúvida. Se você tem dúvida, pega o direito canônico. Se você tem dúvida, procure um sacerdote, um bispo,
que é fiel à igreja e vai tirar dúvida, mas não abandone. É lindo, meus irmãos, ser católicos. É lindo pertencer à verdadeira igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. A verdadeira igreja de nosso Senhor Jesus Cristo é a católica. Eu tenho orgulho de ser católico e você possa dizer isso também. Eu tenho orgulho de ser católico. Tu és Pedro e sobre esta pedra construirei a minha igreja e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Sejamos fiéis. Proclamemos, hoje é dia de nós proclamarmos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e ressuscitado. Ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Essa é a nossa fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E a nossa mãe, Maria Santíssima. Morro como filho da Igreja Católica.